Olá pessoal, meu nome é Annelise, eu sou técnica do DIESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, e eu sou economista e eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre a segunda aula cidadã, né, que vai tratar um pouquinho sobre onde está sendo investido o dinheiro dos impostos, né? E na verdade quando a gente fala sobre como arrecadar, como gastar o dinheiro dos impostos, a gente necessariamente tem que falar como que se arrecada esse dinheiro, né? E por isso é importante falar um pouquinho sobre a justiça tributária. Como que funciona hoje no Brasil e o que está por trás dessa injustiça que o cidadão comum sente muitas vezes, né? Se sentindo onerado, pagando muitos impostos e não tendo os serviços esperados. Então, hoje no Brasil, a carga tributária gira em torno de 33%, ou seja, para cada R$100, 33 é direcionado para o pagamento de impostos, né? Então, de fato, aí nós temos um patamar de impostos que é equivalente a países desenvolvidos, né? Como no caso da União Europeia, muitos países têm uma carga tributária, alguns bem maior, como é o caso da Dinamarca, por exemplo. Mas outros, uma carga tributária bastante equivalente. Então, aí a gente precisa fazer dois exercícios. Um deles é conhecer um pouco que realmente há uma ineficiência tributária, e aí a gente está falando de uma ineficiência de prestação de serviço, que é a necessidade de cada vez aprimorar mais, né? E aí a gente está falando em investir em servidor público, em construir uma rede, né, que possa maximizar o que já existe hoje, né, em termos de estrutura de serviço público, de política pública. E uma outra questão, que é o que eu gostaria de conversar um pouquinho, é justamente sobre essa questão da injustiça tributária da forma como ela está, né? O que acontece hoje no Brasil? O que nós vemos é que todos os indivíduos pagam, digamos, os mesmos impostos, principalmente sobre o consumo, né? Então, uma pessoa que ganha muito paga menos em relação à pessoa que ganha menos. Então, se nós formos analisar, e aí nós temos alguns estudos já bastante consolidados sobre isso, quando a gente olha a distribuição da carga tributária, e aí a gente está falando de impostos sobre consumo, sobre serviço, imposto sobre a renda, imposto sobre o patrimônio, sobre herança. Todos esses impostos que são arrecadados, eles vão consolidar numa carga tributária que, para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, corresponde a 53%. Tá? E quando a gente olha um indivíduo que ganha mais que 30 salários mínimos, essa carga tributária passa a 29%. Porque ela não é uma carga tributária progressiva, ou seja, ela não aumenta conforme a pessoa ganhe mais. E aí é que reside uma das maiores desigualdades no Brasil hoje, tá? Então, muitos dados já demonstram isso, né? E aí precisaria algumas reformas, algumas modificações que pudesse reparar essas anomalias que existem, né? De forma que o indivíduo não se sinta tão lesado com o pagamento de impostos. Porque, na verdade, hoje quem mais reclama, e aí a gente tem aí uma classe bastante favorecida, é quem menos paga, né? Então, dando um pouco de ênfase a essa questão, a gente tem alguns estudos que indicam, né, que, por exemplo, impostos derivados da renda são isentos quando atribuídos a dividendos e lucros das empresas. Então, muitas empresas, a partir de 1995, por uma lei que foi sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso, tiveram ou a sua carga reduzida, e aí isso vai depender de qual é o enquadramento dessa empresa, ou tiveram até os seus dividendos desonerados, ou seja, não tem incidência nenhuma de imposto. E isso, então, acaba aumentando essa distância entre os que menos ganham e mais ganham, favorecendo a classe mais digamos assim, que recebe maiores rendimentos. E quando a gente olha para o imposto de renda, e aí ele pode ser tributável, ele pode ser isento, né, ou pode ser com uma tributação exclusiva,
como é o caso da participação nos lucros dos trabalhadores que acessam isso, a gente vê que pessoas que ganham acima de 160 salários mínimos pagam, em média, 2,6% de imposto mensal. Né? Então, a gente está falando de uma pessoa, comparando uma pessoa que ganha mais de 100 salários mínimos, 160 salários mínimos, que tem uma carga horária de 2% ali ao mês, né? Com o restante dos trabalhadores, onde chega a ter essa carga tributária de 33% aí, né? Então, assim, essas injustiças que precisam ser corrigidas, né? Uma outra questão é a própria tributação das grandes fortunas, que é uma pauta que a gente não consegue avançar, né? E quando a gente olha aqui para o Rio Grande do Sul, a gente vê, claro, como o ICMS. O ICMS, que é recolhido aqui pelo governo do estado, ele acaba sendo a maior fonte de recursos, né? E embora ele tenha um incremento sequencial, ele também sofre desonerações. Muitas empresas não pagam ICMS, têm créditos presumidos, têm isenções fiscais, né? E a gente tem uma dificuldade, inclusive, de acessar uma transparência dessas informações. Então, a gente não consegue saber quanto que cada empresa recebeu de incentivo, a gente não consegue identificar como que essa empresa retornou para a sociedade esses benefícios, quantos empregos geraram, o que pôde investir na própria empresa, né, melhorando esses empregos, pagando melhores salários. A gente não sabe nada disso, né? Então, assim, o indivíduo hoje se vê muito refém de uma falta de transparência, por esse lado, usando como exemplo a questão do ICMS aqui do nosso estado, e por outro lado, por uma injustiça institucionalizada, que é o fato dessas leis que isentam, né, os maiores rendimentos e oneram os que menos ganham. E em contrapartida, pegando o exemplo aqui do nosso estado, além de não ter essa transparência, e aí pensando também como que o governo gasta, né, o que arrecada, a gente viu num passado recente que houve inclusive o aumento da cota do ICMS, né? O governo dizia que tinha essa necessidade, que era para garantir o pagamento dos servidores, e aí a gente vê que houve o aumento da arrecadação e não houve esse retorno. Então falta também um pouco de transparência, né? Um pouco de compromisso com aquilo que é dito, um monitoramento mais adequado para que a sociedade possa se sentir menos lesada nesse sentido. Então a justiça fiscal precisa cada vez mais ser pauta, né, dentro da sociedade, porque é só com a exigência da transparência, que as pessoas se sintam empoderadas para fazer o controle social, que a gente vai conseguir. E hoje, para quem não sabe, existe a Lei de Acesso à Informação. Então, você que está aí assistindo, né, eu quero saber o que a escola está gastando, né? Então, assim, acessa o Tribunal de Contas do Estado, lá tem um espaço que é controle social, e vai colocar lá o seu município, né, e vai conseguir acompanhar. Bom, quero saber o que foi repassado aqui para as escolas, né? Eu quero fazer um controle mais efetivo sobre isso. Hoje a lei determina que todos os municípios precisam disponibilizar essas informações, né? E a lei de responsabilidade fiscal, em alguma medida, ela reforçou, né, para que isso aconteça. Só que se não tiver o envolvimento de nós, cidadãos comuns, esse controle, fica uma questão pró forma e ninguém olha para isso, não consegue nem identificar as inconsistências que existem nessa transparência. E a gente precisa que cada vez mais pessoas utilizem para forçar que esse seja um controle efetivo pela sociedade.